A sua Bíblia, abra, por favor, no livro de Atos, no capítulo 26. Atos 26, versículo 1. Esta aqui é uma passagem em que o apóstolo Paulo está discursando ao rei Agripa. Era um rei, um governador da época, né? Alguém que governava. E ele começa a fazer a sua defesa sobre as acusações que ele estava passando. No capítulo 26, o versículo 16 ao versículo 20, ele diz assim: levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, e como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então Paulo está relatando ao rei o que Jesus falou para ele. Isto aqui foi uma fala de Jesus para o apóstolo Paulo. Versículo 17: livrando-te do povo dos gentios, para os quais eu te envio. Gentios, quando você ouvir essa palavra na Bíblia, gentio, quer dizer todo aqueles que não é judeu. Todos na Bíblia eram chamados de samaritano. Tito era grego, é gentio. Então, quando não diz, quando não tem o sangue israelita dos judeus, ele é todas as nações. Ou seja, o Brasil é considerado para os judeus gentios. Ou seja, alguém que é de segunda classe para eles, né? Para eles. Eles não sabem que Deus derrubou a parede da separação. Agora não tem gentios e judeus, agora tem a igreja de Jesus. Amém? Isso é maravilhoso, né? Mas isso aí é outro assunto, outro dia. Então diz que livrando-te do povo dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e vos converterdes das trevas para a luz da potestade de Satanás, para Deus. Olha a transformação. Vamos de novo. Para lhe abrires os olhos, e Paulo foi levantado para fazer isso. Mas Paulo não está mais por aqui. Está por aqui ele? Não está. Então, mas ele não está, mas os escritos dele ainda está aqui. Então quer dizer que ele no Brasil tem discípulo. Nós somos discípulos de Paulo. Paulo foi discípulo de Jesus. Ele falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós imitamos a Paulo porque Paulo imitou a Cristo, o ressuscitado. Para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz. Não é abrir os olhos e continuar nas trevas, fazendo obra das trevas. Infelizmente muita gente vai para as congregações, não tem nenhuma mudança. O caráter é o mesmo, sabe? A linguagem é a mesma, as farras são as mesmas, as pornografias são as mesmas, a vida inútil é a mesma, a vida deplorável é a mesma, a vida longe de Deus é... Então ele está falando de algo que é uma mudança. Abrir os olhos e converteres das trevas, aonde nós estávamos, para onde? Para a luz e da potestade de Satanás, aonde eu era dominado por ela, potestade de Satanás, para Deus, a fim de que recebam eles a remissão de pecados, herança entre os que são santificados pela fé em mim, ou seja, em Cristo. Pelo que, ó rei Agripa,
não fui desobediente à visão. Paulo está dizendo, eu não fui desobediente à visão celestial. Versículo 20. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, aos gentios que se arrependessem e se convertessem a quem? A Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então tem gente que tem a mesma vida, as obras são as mesmas, as obras das trevas continuam na vida de alguém que diz que é de Jesus. Mentiras, engano, suborno, trapaça, roubalheira, mentiras. Cadê a presença de Deus? Então diz que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras. Que obras? De arrependimento. Então Deus nos chamou para viver e praticar obras de quem se arrependeu de tudo aquilo que vivia no passado. Paulo disse, eu não mais vivo eu, mas agora é o Cristo que vive em mim. E ele disse ainda, e este viver que eu tenho agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Está em Gálatas. E eu não anulo a graça de Deus. Se a justiça é proveniente da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, a minha oração é aquela que Paulo fez no livro de Atos, a igreja direcionada à igreja de Éfeso, no capítulo 1 de Efésios, versos 17 e 18, para que olhos sejam iluminados, ouvidos destapados. Meu Deus, este é um momento de guerra. Se a gente entendesse a guerra que está acontecendo agora, no mundo invisível, estamos jogando a semente, e o maligno vai fazer tudo para essa semente não chegar no lugar certo. Ele vai distrair, ele vai fazer a pessoa dormir, vai fazer a pessoa conversar, vai fazer aquela pessoa que está em casa, fingindo que está nos ouvindo, mas está vendo o jogo no mesmo tempo que está ouvindo a palavra, ou vendo a novela ou televisão, ou algum programa do demônio que põe todos os domingos para prender os cristãos. Deus, nós oramos para que essas pessoas sejam libertas, possam tomar a decisão de te servir e te seguir, livres. Foi para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. Permaneceremos livres. Se Cristo te liberta, tu és livre. Meu Deus, eu oro para que haja entendimento aqui na nossa mente, para que todos cheguem à unidade da fé, do pleno conhecimento de Jesus, como está escrito lá em Efésios 4. Meu Deus, obrigado. Do versos 12 e 13 em diante, eu te agradeço pela tua palavra. E o povo amado de Jesus, que ama a Bíblia acima de qualquer coisa, digam todos amém, amém, e dá um aplauso a Jesus Cristo. Obrigado, irmão, abençoado. É um privilégio subir aqui, estar diante da preciosa de Jesus Cristo. Muita gente não entende. Primeiro começa pelos líderes. 90% não entende que quando ele está à frente de um grupo igual a esse, ele tem que ter todo o respeito por esse grupo, porque este grupo que está diante de mim se chama a Igreja de Jesus,
que ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja não é do pastor, do bispo, da missionária, porque alguns deles dizem: você é da minha igreja. Não, nós não somos da igreja A, B, C e D, nós somos da igreja de Jesus Cristo. Amém? Então para mim é uma honra, por isso que eu tenho que tratar vocês, porque eu me ponho aí no teu lugar, porque eu sou idêntico a vocês. Quando ele olha para nós, ele não vê pastor, você sabe que ele vê? Um rebanho de ovelhas. Ele não olha para mim, oh, está lá o pastor e está lá as minhas ovelhas. Ele não olha assim, ele olha, ele só vê ovelhas. Tudo aqui, todos aqui somos ovelhas do bom pastor. Diga, ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Nós estamos dedicando a metade desse mês, que começamos essa série de mensagens sobre arrependimento. Tem alguma coisa aí falando de arrependimento, irmã? Tem? Põe ali. O que é arrependimento? No dicionário e sinônimos. Arrependimento é uma mudança de atitude, mudar de direção, mudar de pensamento. Então quando você fala assim, eu me arrependo, eu me arrependi, você está dizendo assim, ó, eu andava para a esquerda, agora eu ando para a direita. Não tem como você dizer que você se arrependeu, que andava para a esquerda e continua andando para a esquerda. Arrependimento, ela vem de uma palavra chamada metanoia, do grego. Essa palavra no grego, que o Novo Testamento foi escrito no grego. Então diz que essa palavra arrependimento quer dizer metanoia. Metanoia é mudança de mente. Você sabe como as pessoas acham que o outro mudou? As igrejas fazem assim, ó. Você aceita Jesus? Aceito. Você não pode mais botar bermuda, você não pode mais botar camiseta, você tem que andar de terno, de gravata, calça comprida, dormir de calça comprida, não cortar o cabelo, não passar batom, não pintar a unha, não ir à praia, não ir ao shopping, não ir à festa, sabe? Eles dizem que isto é sinônimo de arrependimento, e arrependimento não é isto. Arrependimento é o quê? Mudança de... Para me mudar a minha atitude, não adianta eu mudar a roupa. Eu posso ir para o baile assim, do jeito que eu estou. Posso ou não posso? Ir para o funk assim? Posso ou não posso? Claro que eu posso. Quem é que vai me parrar no funk? Então isto aqui não quer dizer que eu me arrependi. Eu sou tão livre para não ir ao baile funk. Eu fui liberto por Jesus, porque eu não vou, porque eu não quero ir, porque eu fazia isto, agora eu não faço, porque agora eu me arrependi de fazer, porque é coisa inútil, né, irmão? Passar a noite toda com os ouvidos escutando um monte de besteira é desculpa lá quem gosta disso, está me ouvindo aí, é uma idiotice que não tem tamanho. Mas deixa para lá, porque eu também um dia eu já fui do bando dos tontos, né? Agora Cristo nos iluminou e não estamos mais debaixo dessa escuridão, porque o arrependimento é uma mudança de atitude, é uma mudança de direção, é mudar de pensamento, é metanoia, mudança de comportamento, mudança de palavra, mudança de pensamento, mudança de direção. Lá em Lucas 5, 29 ao 32, Lucas 5, 29 ao 32, Jesus fala assim, ó: então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. Lucas 5, 29. Numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa, e os fariseus os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Falando por que Jesus fazia isso. Respondeu-lhe Jesus:
os sãos não precisam de médico, sim os doentes. A pessoa religiosa, ela é terrível, irmão. Ela sempre se acha, sempre é o outro que não presta, sempre é o outro que peca, sempre é o outro que é o errado. O religioso, ele sempre se protegia, por isso que Jesus nunca teve contato com eles. Se Jesus viesse aqui, por Deus do céu, ele nunca iria no templo de Salomão, ele nunca iria em nenhuma dessas catedrais gigantes que existem por aí, dessas igrejas famosas, porque as pessoas gostam de igrejas famosas. Elas gostam de gente que tem, eu vou para a igreja que a mulher do presidente é de lá, eu vou para a igreja onde o Neymar vai, eu vou para a igreja onde, sabe? Se Jesus estivesse aqui, te garanto que ele não pisaria num lugar assim, porque ele nunca se agarrou à religião. Ele gosta de lugar simples. Ele não veio para quem não é doente, ele veio para mim, ele veio para você, porque nós éramos doentes. Quem reconhece que era doente, irmão? Eles não reconhecem os fariseus, os escribas, os de hoje. Essas missionárias que andam com a cabeça, o nariz delas é em cima da cabeça, elas andam, parece que está flutuando, né? Elas se acham. Aí eu vim aqui para adivinhar a vida das pessoas. Eu não vim aqui para adivinhar nada, eu vim aqui para te dizer o que Deus manda te dizer. E o que Deus manda te dizer está aqui na palavra dele. Está aqui na palavra dele. Não, eu vou fechar os meus olhos e não vou adivinhar nada, que eu não vou adivinhar nada, que eu não sei adivinhar nada. Eu sei ler o que está escrito aqui. E conhecereis o que está escrito, e o que está escrito te libertará. E respondeu Jesus: os sãos não precisam de médico, sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. A quê? Onde eu vivia? Sexta-feira me entrava para dentro de uma favela e saía de lá segunda-feira. Cocaína todos os dias, cheirando de segundas no trabalho, bebida, vida terrível. Então eu não vim chamar justos, e vim sim chamar quem? Pecadores. Para quê? Para que se arrependam. Ele não me chamou, me tirou das trevas, das drogas, da vida promíscua, para me continuar nas drogas escondido, né? Como alguns fazem, né? Eu vou para a igreja, mas escondido eu faço. Tem pastores, irmão, tem líderes que fazem isso aí. Não vim chamar justo, e sim pecadores. Ele veio chamar para quê? Para o arrependimento. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Ele não veio chamar pessoas que diz: não, eu sou melhor do que ela, eu sou melhor do que você. Você sabe que, nós vamos cear daqui a pouco. Você sabe que no dia de ceia nas igrejas, na maioria delas, 90%, o pastor que é o juiz da igreja, é ele que vai dizer quem pode ou quem não pode participar do pão e do suco de uva ou do vinho, como algumas igrejas fazem. É o pastor da igreja, ou é o diácono da igreja, ou é o presbítero da igreja, ou é que faz o julgamento das pessoas, que faz o análise das pessoas, se elas devem ou não devem fazer isto ou não fazer aquilo. Não. Diga assim: Jesus veio me chamar porque eu era um pecador. Eu era um pecador, eu me estava metido mais profundo da lixeira, irmão. Como era a tua vida? Eu não sei, nem preciso saber. Mas também não era fácil, não. Então, a Bíblia fala que ele veio chamar pecadores para mudarem. E essa palavra arrependimento, que nós lemos lá em 2 Coríntios 7:10, põe ali, irmã. 2 Coríntios 7, o versos 10. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento
arrependimento para... Por que tristeza segundo Deus? Porque a palavra de Deus, pelo menos para mim, acontece assim. Todas as vezes que Deus me faz ver alguma coisa aqui, para me passar para a igreja, essa palavra, ela me traz tristeza. Por quê? Porque ela me irrita, porque às vezes eu estou fazendo algumas coisas que Deus, por me amar, Ele me chama a atenção. Você sabe o que a maioria fazem? Quando Deus começa a chamar a atenção porque ama, o que eles fazem? Vai embora. Eu vou para aquela igreja lá, porque pelo menos aquela igreja só tira demônio e tira meu dinheiro, só isso. Então, melhor ficar lá, porque tira o demônio e tira meu dinheiro, tá bom. Não mexe com o meu adultério, não mexe com os meus casos, não mexe com a minha vida escondida. Eu não quero ir para uma igreja onde o pastor fica pregando a Bíblia e fazendo eu ficar triste. Olha aqui, ó. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para onde? Não existe salvação sem arrependimento. Se prega aí à vontade, dizendo: oh, venha receber Jesus, venha aceitar Jesus, Jesus vai dar isto, Jesus vai dar aquilo, Jesus vai fazer isso, vai fazer uma obra. Jesus virou pedreiro, Jesus virou servente de pedreiro, Jesus virou tudo, vai fazer obra, vai fazer uma obra na sua vida. Jesus vai fazer uma obra na sua vida. A obra quem faz é o Espírito de Deus através do conhecimento. Não tem mudança sem conhecimento. Não tem gente livre sem conhecimento. Jesus falou, João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. Não existe gente arrependida se não receber o conhecimento, para que esse conhecimento vire constrangimento, e esse constrangimento venha fazer a ter um arrependimento, que esse arrependimento me faz a minha mente mudar. Eu não quero mais sofrer, eu não quero mais passar por isso, eu não quero mais, encarar Deus, eu não quero mais desobedecer a Deus, eu não quero mais ser um adversário de Deus. Eu quero ser como Deus chamou Abraão: Abraão, meu amigo. Sabe o que é isso, irmão? Arrependimento. Que os gentios se arrependessem. Arrependimento para a vida, arrependimento para conhecer a verdade, arrependimento para com Deus. Arrependimento é mudança de coração, de mente. Não existe arrependimento só dizer: oh, eu aceito Jesus, aí segunda-feira eu vou lá para o meu lugar de antro e continuo na minha vida velha, com as mesmas conversinhas, com as mesmas piadinhas, com as mesmas gargalhadas, aceitando tudo, suborno. Isso não é arrependimento, irmão. Jesus não é Santo Antônio, irmão. Jesus não é Jorge, Jesus não é Maria. Jesus é Deus. Ele vê tudo e a todos. A Bíblia diz que todos nós estamos nus aos seus olhos. Davi falou: se eu vou ao céu, lá tu estás. Se eu desço às profundezas, tu estás lá. Deus nos chamou para a mudança, e o arrependimento verdadeiro é uma obra do Espírito Santo, que convence-nos do pecado e nos direciona a uma vida de transformação. Não tem vida com Deus, não tem salvação eterna se eu não me arrepender. Venha para a igreja, vamos para a minha igreja. Eu digo assim: vamos para a minha igreja. Tua igreja? Nunca iria na igreja que um pastor falasse: venha para a minha igreja. Nunca iria. Não chegaria nem perto de um pastor que diz: vem aqui na minha igreja. Ou então vamos lá na minha igreja. Irmãos, nós não somos parede, irmão. Nós somos a igreja. Aqui está a maior potência da terra, é a igreja, porque nós não sabemos. A Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. E ele fala: eu vou te dar a chave para ligar e você desligar. É a igreja.
Aí pensa, não é só o pastor, fala com o bispo, o bispo vai levar o pedido para não sei para onde, ele cobrou R$50, e para você é 100, para outro é 80, outro é R$1.000, ele vai levar e vai dar certo. Não vai nada, irmão, isso é mentira. Você é poderoso, irmão. Diga, eu sou poderoso. Jesus não morreu em vão por você, não. Não fique de braços cruzados, dizendo, tá bom, tá tudo certo. Não dá tudo certo não, você é a igreja de Jesus. Ele te levantou com autoridade. Não deixe o pecado governar a tua mente, dizendo, o que tem? Isto é normal. É normal para quem tem demônios. Nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Diga glória a Deus. Aqui em Mateus capítulo 9, versos 10 a 13, Mateus 9, 10 a 13 diz: E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus, olha a religião aqui, perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto, sacrifício. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Desde o início do Novo Testamento, da pregação de anunciar a chegada de Jesus, feita pelos apóstolos, feita antes por João Batista, todos os chamados foram: arrependa-se. Porque a salvação não tem nada a ver, a salvação sem a mudança. Porque a prova que eu sou salvo, que quando a verdade chega na minha vida, todos olham e veem mudança em mim. Não é na roupa. As pessoas botam um terno no garoto, botam uma gravata no garoto, botam um chapéu no garoto, botam um sapato no garoto, e bota, sabe, e por dentro o garoto está todo lascado, não conhece nada. Só disseram para ele que se ele andar assim, ele se arrependeu. A cabeça dele ainda está agarrada nas porcarias, está agarrada na pornografia, está agarrada no lesbianismo, no homossexualismo, está agarrada no jogo, está agarrada no vício, porque o arrependimento vem através da informação de Deus para nossa mente. É o Espírito que vem até nós através da palavra. Paulo falou isso aos Efésios 1,13: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Então é esse selo do Espírito Santo que vai começar a fazer a obra redentora na nossa vida. Então nós vamos os 10 minutos finais. Pastor, aqui em Atos 26, o apóstolo Paulo, no versículo 20, ele disse assim: mas anunciei primeiramente aos de Damasco, e em Jerusalém, e por toda a região da Judéia, e aos gentios. Ele falou que ele anunciou aos gentios. E Paulo, sendo judeu, era proibido um judeu conversar com um gentio. Você vê quando Jesus ele ia para uma cidade, mas ele deu uma volta imensa. Ele poderia ir por aqui, chegava rápido. Ele deu uma volta imensa para ir num poço para encontrar uma mulher gentílica, chamada a mulher samaritana. Porque ele vai buscar as ovelhas que estão perdidas, irmão. Não importa onde a ovelha estiver,
ele vai, mas ele não está mais aqui, mas a palavra dele ainda está aqui, irmão. Ela está indo através da rádio, através do aplicativo, através do YouTube, do Facebook, ela está indo pegando as ovelhas. Essa é minha, essa é minha. A Bíblia diz que o reino de Deus é semelhante a uma grande pescaria, que jogam a rede, aí vem arrastando, e quando chega na beirada, na praia, os pescadores começam a separar peixes bons dos peixes maus, peixes ruins. Os peixes bons é colocado no cesto, os peixes ruins é jogado fora. É assim. Então não tem escapatória. Jesus falou: olha, todos que você me deu, meu Pai, nenhum deles se perderam, só um que se perdeu, porque já estava escrito que ele iria se perder, é Judas, o filho da perdição. O resto, todos que você me deu, Senhor, nenhum deles se perderam. Então ovelha não se perde, irmão. Quem se perde é aqueles que foram destinados para se perderem. Ah, mas a pessoa ficou 1 ano na igreja, 2 anos na igreja, 3 anos. Não é 1 ano, 2 anos, 3 anos na igreja. Você não fica na igreja, você é a igreja, irmão. Ah, eu não vou mais à igreja. Irmão, você é a igreja, irmão. Não é essas paredes aqui que é a igreja. Igreja é você. Você diz amém por isso? Amém. Então, em Atos 17, no versículo 30 e 31, diz assim a palavra do Senhor: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. O que é os tempos da ignorância? Era quando a gente fazia o que fazíamos sem saber quem era Deus. Deus não registrou isso? Não está registrado. O que vai estar registrado? Tudo aquilo que tu fizeres, do momento que tu recebeu a informação, começou o registro. Porque Deus não pode registrar acusação contra os eleitos deles antes dele mostrar para a gente a sua glória. Agora nós conhecemos o Senhor. Diga: eu conheço a Deus. Agora, se eu fizer qualquer coisa na carne, eu vou fazer sabendo que eu estou fazendo errado. Então ele está falando: Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Agora, porém, notifica. Então ele deu uma notificação a quem? Aos homens, que todos, em toda parte, todos e em toda parte, todos, diga assim, todos, pastor, bispo, irmão, irmã, todos em toda parte, façam o quê? Se arrependam. Se arrependam. Diga: todos têm que se arrepender, todos têm que mudar, todos. Versículo 31. Por que eu tenho que mudar, pastor? A Bíblia te dá a resposta. Porquanto estabeleceu um dia, já está estabelecido, irmão. Sabe aquele papo que Deus falou com Noé? Ó, eu estabeleci uma coisa: eu me arrependi de ter feito o homem e vou destruir todo ser humano. Constrói uma arca, põe os animais. Ele sabia que ninguém iria entender a pregação de Noé, como ninguém entendeu. Noé passou 120 anos falando a mesma coisa. Irmãos, se converta ao Senhor, venha para cá, vai vir uma chuva, vai acabar tudo. Olha ali, ó. Porquanto estabeleceu um dia, ele estabeleceu o que ia acontecer. Você sabe o que o mundo fazia? Como faz hoje. Passa nas biroscas, sentado na rua, em cima de pedra, no chão, com cerveja velha na mão. O cara senta meio-dia com uma latinha de cerveja, dá 5 da tarde, está com a mesma latinha. O meu irmão que tem birosca, ele fala: eu tenho que ficar até 2 horas da manhã. O cara bota uma cachaça e fica lá com uma cachaça de dia até de noite. Só pode estar endemoniado mesmo, irmão. Olha,
Eles não acreditam nisso aqui, ó. Deus estabeleceu, não foi eu que escrevi isso, irmão. Deus estabeleceu um dia em que há de julgar quem? O mundo com justiça. Ele não vai julgar, ele não vai ser injusto, porque naquele grande dia, diz lá em Mateus, alguns vão dizer assim: Senhor, Mateus 7, Senhor, eu não curei no teu nome, eu não profetizei no teu nome, eu não fiz milagre em teu nome, eu não expulsei demônio. É o que mais fazem nas igrejas, é isso, né? Eu não fiz isso, eu não... Jesus vai falar assim: eu nunca te conheci. E isto será um ato de justiça. Você sabe o que vai acontecer isso? Porque eles curam, eles pregam, eles fazem tudo, mas por detrás está cheio de mentiras. Tem gente que não gosta que eu alerto o mundo, né? Quando um pastor diz que Deus coloca o poder dele numa água e alguém vai beber e vai resolver o problema, esse cara está mentindo. E por ele estar mentindo, ele vai receber essa voz. Cadê, irmã? Mateus capítulo 7. Ele vai receber essa voz: nunca te conheci, nunca te conheci. Afasta de mim, você que está mentindo para a minha igreja, dizendo que, pastor, como é que o senhor prova? Olha lá, como é que o senhor prova que a água que eles consagram não é consagrada? Veja na televisão, eles consagram a água, o copo cheio. O que eles fazem com o copo? E o resto faz o quê? Joga fora. Se eles acreditassem que essa água é ungida, o que eles faziam com essa água, irmão? Bebia tudo, tomava banho, passava no cabelo, passava nos olhos do Macedo para ver se ele para de usar óculos, né? Então você vê, pessoal, então essa gente vai ouvir isso aqui, ó. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais o quê? O que é iniquidade? Mentira, pecado, mentir no púlpito. Às vezes eu recebo telefonema de membro de igreja, fala assim: pastor, o meu pastor fez uma campanha que não existe na Bíblia, para comprar meia dúzia de máquina de ar-condicionado. Você sabe o que ele fez, pastor? Comprou um carro zero para ele. Mas é isso que eles fazem. Eles estão falando mentira e depois querem ouvir o quê? Nunca te conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais o quê? A iniquidade. Estão mentindo para a igreja de Jesus. E ninguém pode fazer isso com a igreja, porque Deus, bota lá em Atos, irmã, Deus, Atos 17, 31, Atos 17, 31, porquanto estabeleceu um dia, diga, um dia, vai chegar, em que há de julgar o mundo com quê? Com justiça. Diga, ele vai julgar o mundo com justiça. O que mais? Por meio de um varão. Quem é esse varão? Jesus, que destinou e acreditou diante de todos. Quem é que ele ressuscitou? Jesus, ressuscitando dentre os mortos. Então ele ressuscitou Jesus dentre os mortos para fazer o julgamento de todo que é erro. Então, pastor, então eu tenho que me arrepender. Claro. Irmão, você que está pela rádio, você que está pelo aplicativo, você que está aqui, para de errar, para de pecar, para de ficar resistindo ao Espírito Santo, para de ficar, sabe, discutindo com Deus, lá como diz Paulo aos Romanos. Por que está discutindo comigo? Como Deus falou para Jó: quem és tu para discutir comigo, Jó? Então, irmãos, irmãs queridas, o arrependimento verdadeiro é uma obra do Espírito Santo. E lá em João ele falou: quando ele viesse, e ele veio a tua vida, irmão, ele veio a tua vida, ele transformaria a tua mente, ele te mostraria isto errado,
isto é certo. Você dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Pastor, César é ladrão. Problema é de César, não é seu. César não faz nada por nós. Problema é de César. Ele vai para o inferno com tudo que ele está ganhando. Faça o que tem que ser feito. Que quem vai te recompensar não é César, é quem te mandou você fazer o que é certo. Ele vai te guardar em todos os teus caminhos. Você vai ver caindo à direita, caindo à esquerda, e tu não serás tocado. Você não será tocado. Amém? Então, arrependimento. Põe lá, irmão, o que é arrependimento para a gente ir embora. Embora não, para a gente terminar essa parte. Mudança de atitude, mudança de direção, mudar de pensamento. Sinônimo. Sinônimos: desfazer, corrigir, revogar, retratar, desdizer. Desfazer, corrigir, revogar. Eu me arrependo, não quero mais essa vida, não quero mais esse relacionamento, não quero mais viver, sabe, em fornicação, não quero mais viver em adultério, não quero mais viver assim, eu me arrependo, eu quero uma vida com Deus, porque Deus estabeleceu que um dia Ele vai julgar o mundo, mesmo que o mundo diga aí fora, cadê? Vai chegar, diga, está chegando, irmão, você não está percebendo não? Se lembra quando o profeta falou, a chuva está chegando. O que você está vendo? Eu estou vendo uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. É a chuva. Ninguém acreditou que era a chuva. Ele parelhou com o carro do homem. Ela falou, corre que vem ela aí. Ele está chegando. O varão aprovado está chegando. É o que julga com justiça. Não é esses juízes corruptos que a gente temos aí, não. Gente que solta bandido e prende trabalhador. Isso aí não tem nada a ver com o reino de Deus. Isso aí não tem nada a ver com Deus, irmão. Esses serão os piores. Esses serão tratados pelo Senhor com mais rigor. Sabe por quê? A quem é dado, mais é cobrado. Se Deus te coloca numa posição de patrão, de juiz, de pastor, irmãos, sacode a poeira, porque essa será muito mais cobrado do que qualquer outra qualquer outro lugar que você estiver. Então essa gente vai ter a punição dela, e já nós veremos. A Bíblia diz, com os teus olhos olharemos e veremos a recompensa deles. Amém? Assim seja, assim disse o Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Fica um pouquinho de pé, irmãos.